resposta de Paulo e Silas para eles está aqui no verso 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Quando nós olhamos aqui para, eu não sei como que está na sua Bíblia, mas quando nós olhamos aqui para a forma como esse texto foi escrito, na versão aqui que a gente está utilizando, que é a Nova Almeida Atualizada, existem 2 travessões aí que separam, que marcam o início e o final da ideia que eles estão passando. Então ele diz: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Aí tem um travessão e continua: você e toda a sua casa. Então a ideia que eles estavam passando, a princípio, era essa: que se o carcereiro cresce no Senhor Jesus, ele seria salvo. Porque foi essa a pergunta que o carcereiro fez: o que eu preciso fazer para eu ser salvo? Em momento algum ele perguntou: o que eu tenho que fazer para eu e a minha família sermos salvos? Ele perguntou: o que eu tenho que fazer para eu ser salvo? E a resposta foi: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Aí fica sobrando então a segunda parte do versículo, que diz: você e toda a sua casa. Então, diante disso aqui, nós precisamos entender que, em primeiro lugar, a frase do versículo, a frase formulada por eles, foi para que o carcereiro entendesse o que ele precisava fazer para que ele alcançasse a salvação. E, em segundo lugar, o que Paulo e Silas estão fazendo ali, estão proporcionando ao carcereiro, é de que se ele demonstrasse, se ele falasse, se ele levasse essa mesma ideia para todas as pessoas da sua casa, eles também poderiam alcançar a salvação. Certo? Então, primeiro, ele deixa claro o que, não só ele, mas todos nós, o que nós precisamos fazer para sermos salvos. Crer no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Né? E aí ele estende isso: se os da sua casa também fizerem isso, eles também podem ser salvos. Então, uma tradução talvez que seja um pouco mais fiel aqui à ideia do texto aqui que eles estão querendo passar para o carcereiro, ficaria assim: creia no Senhor Jesus, você e todos os da sua casa, e assim vocês serão salvos. Certo? E essa é uma ideia que ela se comprova aqui no decorrer do texto que nós lemos. No verso 32, eles dizem assim, diz assim: e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Então perceba que Paulo e Silas, eles também fizeram questão de pregar a palavra para o carcereiro e também para todos os seus familiares, né? Deixando claro aqui que não bastava apenas o carcereiro crer para que todos fossem salvos. Todos precisavam ouvir a mensagem do Evangelho. No verso 33, o texto continua dizendo: naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele, ou seja, o carcereiro, e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, mais uma vez aqui o texto ele deixa claro que, além do carcereiro, todos os membros da família dele também foram batizados. Ou seja, para tornar pública a fé de todos eles. Então, não foi apenas o carcereiro que ouviu, não foi apenas o carcereiro que creu, não foi apenas o carcereiro que foi batizado, para que todos fossem salvos. Ele e todos da sua casa ouviram, ele e todos da sua casa creram e foram batizados. Ok? Então, resumindo, é isso. O carcereiro e todos os membros da sua família ouviram a pregação da palavra. O carcereiro e todos os membros da sua família creram na mensagem que eles haviam ouvido. O carcereiro e todos os membros da sua família foram batizados e tornaram pública a sua crença em Jesus. E por fim, o carcereiro e todos os membros da sua família foram salvos, porque todos creram. Certo? Com base nisso, irmãos, qual que deve ser então o nosso posicionamento para que toda a nossa família seja salva? Porque isso é possível, ok? O nosso posicionamento deve ser exatamente o mesmo do texto que nós acabamos de ler. É o mesmo exemplo. Por quê? Nós sabemos que a fé que salva, ela vem pelo ouvir da palavra. Por quê? Porque é nesse momento que o Espírito Santo age nos corações e quebranta os corações e convence as pessoas, os pecadores, dos seus pecados,
convence da justiça, convence do juízo que está para vir sobre a vida deles. No momento da pregação do evangelho, que foi o que aconteceu nesse caso. Então, pregar o evangelho, e mais do que isso, irmãos, viver o evangelho para aqueles que são da nossa casa, para os nossos familiares, é sem dúvida o passo mais importante e primordial nesse processo de salvação da vida deles. Certo? Então não basta eu crer que Deus pode salvá-los. Eu preciso pregar o evangelho para eles, porque é assim que eles serão salvos. Porque pregando o evangelho para eles é que eles vão crer. Porque é assim que o Espírito Santo pode agir na vida deles. Então o primeiro passo é esse: pregar o evangelho, viver o evangelho. Porque talvez você fale, não, mas eu travo na hora de falar, não me dou muito bem com as palavras. Viva, simplesmente viva, seja aquilo que Deus te criou para que você seja. Seja exemplo, né? Conquiste as pessoas que estão à sua volta por quem você é e não pelo que você fala. A sua vida vai ser uma pregação, né? Natural. O seu modo de viver, as suas atitudes, a sua forma de se posicionar diante de uma ou outra situação é o que vai de fato evidenciar em quem você crê e por que você é diferente. Então, muitas das vezes você nem vai precisar falar, simplesmente sendo essa pessoa, você prega o evangelho. E depois que você prega o evangelho, cabe a você, cabe a mim, cabe a nós orarmos para que o Espírito Santo então venha e aplique aquela mensagem, aplique aquela situação, uma atitude que você teve no coração daquela pessoa, para que ela seja de fato convencida. Muitas das vezes nós erramos, irmãos, porque nós queremos por força, né? Nós queremos obrigar, porque você vai para o inferno. Porque às vezes, como a gente tem mais intimidade com as pessoas da nossa casa, né? A gente perde um pouco da sabedoria e já chega com os dois pés no peito, né? Falando, nossa, você vai para o inferno se você continuar assim. Ih, você vai para o inferno. Nossa, você não vai para o céu, não. Não é o caminho. Porque se em algum momento alguém pregasse o evangelho assim para você, você também não aceitaria. Raramente você aceitaria. Nós precisamos pedir a Deus, justamente isso, pedir a Deus que nos dê sabedoria, discernimento, para que nós possamos falar, não por nós, mas através do Espírito. Então pregue e ore, para que o Senhor, para que o Espírito Santo de Deus faça a obra nos corações. E, por último, logicamente, precisamos crer que o Senhor é poderoso para atrair realmente essas pessoas e salvá-las.